Antes de começar a história, já sabe, se inscreva no canal e deixa um joinha para mim, porque a história de hoje é um lindo conto africano. Vocês sabiam que as histórias nasceram de uma pena arrancada do traseiro de um pássaro? Falei demais, vamos lá! Os pássaros não podem escrever, eles têm penas demais. Conta-se, na África Ocidental, que no início dos tempos não havia histórias e também não havia sabedoria. O mundo era muito triste. Por isso, o primeiro contador de histórias foi um buscador de histórias. Contam que ele morava numa floresta de árvores bem altas, cujas folhas eram maiores do que a palma da minha mão. Essas folhas possuíam todos os tons de verde. E quando o sol vagueava entre as folhas, a floresta parecia que ficava sob um encantamento. Ali, entre essas árvores, estava uma humilde cabana de madeira, de onde saía uma fumaça de uma chaminé. O buscador de histórias assentava-se à porta e atentamente dedicava-se a ouvir o canto dos pássaros, o som do vento entre as folhas, enquanto deslizava suas mãos sobre sua barba longa e escura. Seu coração aguardava o marabu, o pássaro escrivão. O marabu tem um bico longo, pernas compridas, asas negras que podem chegar a 3,5 metros de comprimento, mas quase não voa. Ele é o único pássaro que sabe qual das penas de seu traseiro se pode arrancar, para que com ela se possa escrever. Isso faz dele um pássaro muito especial. É por isso que ele foi escolhido para sair pelo mundo pousado sobre o ombro do primeiro buscador e contador de histórias. Certo dia, enquanto o buscador de histórias contemplava toda aquela floresta, o marabu aproximou-se, bateu o bico ruidosamente e depois pousou sobre seu ombro. Era hora de ir. Era hora de ir em busca das histórias. Os dois andaram mato afora pela savana ao longo dos rios, para escutar os ventos, as águas, as pedras, as árvores e os animais. Também iam escutando as histórias que as pessoas iam contando. Munido da pena arrancada de seu traseiro e utilizando uma tinta feita com água, pó de carvão e goma arábica, o marabu escrivão anotava conscienciosamente todas as histórias que escutava. O buscador e contador de histórias, após ouvir tantas histórias pelo caminho, ficou preocupado. E enquanto caminhava, pensava assim: acho que não me será possível recordar todas as histórias. Isso o atormentava, porque percebia que em sua memória talvez fosse impossível guardar aqueles preciosos detalhes de todas as histórias que ouvia. Mas o marabu continuava a escrevê-las. No entanto, o primeiro buscador e contador de histórias encontrou a solução para o problema que tanto o atormentava. Seguindo os conselhos do marabu, encheu de água uma grande cabaça e nela mergulhou todas as histórias escritas. Porque as cabaças nascem das flores brancas, amadurecem seus frutos e quando suas cascas endurecem, elas ficam prontas para guardar as histórias dentro delas. Durante toda a noite naquela cabaça, que na África é chamada de canare,
As palavras com tinta se dissolveram na água. No dia seguinte, na refeição da manhã, o Marabu mandou que o buscador e contador de histórias bebesse todo o conteúdo do canário como de jejum. Assim, todas as histórias bebidas tornaram-se histórias sabidas. Se por acaso você precisar beber uma história, ouça o meu conselho. Beba tudo. Não deixe nada no fundo do canário, porque isso poderia dar um branco em sua memória. Esta é a razão pela qual um buscador e contador de histórias as guarda para sempre em sua memória. Porque além de ouvi-las, eles também bebem as histórias. Gostou? Então, se inscreva no canal e venha fazer parte do Varal de Histórias. Venha beber histórias com a gente. E a história de hoje foi O Pássaro Marabu. Essa história eu adaptei a partir de um conto africano que eu retirei do livro O Ofício do Contador de Histórias, um livro de Gislaine Matos e Ino Sorce. Essa história faz parte do curso do Clube do Varal de Histórias esse mês. Nessa aula eu vou falar como eu preparei toda essa contação e também vou falar a respeito das técnicas que eu utilizei. E os beijos? Os beijos hoje vão. Primeiro vai para Mariane Vitória, de 6 anos, ela é de Belo Horizonte. Depois vai para Luísa Akemi, de 4 anos. Também vai para Ana Maria e Mariana, elas são irmãs e são lá de Rondonópolis. Um beijo também para Brenda Muniz Ribeiro, de Tatuí, São Paulo. Para o Thomas Sauer, de 5 anos, para a Mahara, de 5 anos, ela é de Castro, Paraná, e para o Bernardo, de 5 anos, ele é de Araucária, Paraná também. Crianças, um beijo bem carinhoso para vocês e vocês já sabem que todo sábado nós temos um encontro marcado aqui no Varal de Histórias, 11 horas da manhã em ponto. Combinado? Um beijo. E até a semana que vem para a gente beber mais histórias.